Vamos agora a mais uma leitura, a leitura do texto da nossa noite, que é Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo 16 até o versículo 21. Romanos, capítulo 10, do verso 16 até o versículo de número 21. Mais uma vez, se você está aí também conosco acompanhando remotamente, gostaria de convidar que você também abrisse sua Bíblia e acompanhasse a leitura da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e ela é eficaz. Assim diz o texto. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais, se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que foi lida. Pedimos ao Senhor que aquilo que ela nos mostra, aquilo que ela nos revela, seja ao nosso coração um grande alerta e uma grande lição a respeito das oportunidades que o Senhor nos tem dado e do quanto, ó Deus, nós homens somos indesculpáveis, porque diante de tantas oportunidades graciosas, a falha não é do Senhor, mas é daqueles que te ouvindo, te rejeitam e te ignoram. Portanto, ó Deus, que o nosso coração estremeça diante deste texto e que nós, ó Deus, tenhamos temor ao Senhor e de maneira alguma ousemos colocar o Senhor no banco dos réus, antes que cada um tome o seu lugar nesse banco e compreenda o quanto temos sido falhos e o quanto estamos no mundo sem desculpas por causa daquilo que somos e fazemos. Assim te pedimos, ó Deus, humildade nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto que nós lemos conclui o capítulo 10, onde Paulo continua esta resposta que ele vem dando desde o início do capítulo 9, do porquê os judeus rejeitaram ao Senhor Jesus e ao Evangelho, porquê que aparentemente as promessas não se cumpriram, porquê que muitos dos judeus se perdiam. E Paulo vem respondendo isso desde o capítulo 9 e ainda vai falar de uma forma muito particular aos judeus até o final do capítulo 11. Nós estamos no meio disso. Mas especialmente aqui no capítulo 10, Paulo vai encerrar essa sua resposta, que é uma resposta enfática, forte, do porquê que o seu povo, o povo judeu, estava rejeitando o Salvador, rejeitando o Evangelho e se encontrava nessa situação tão triste, que era a situação da condenação e da perdição por causa de não receber o Senhor Jesus e nem o Evangelho por ele pregado. Antes é importante que a gente considere, para que a gente possa continuar, os motivos pelos quais Paulo está falando sobre isso. Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e lá na igreja de Roma havia uma grande comunidade de judeus convertidos, mas que tinham essas dúvidas em seus corações. E a prova disso é que o próprio Paulo, que também era judeu, com certeza já tinha confrontado
estas mesmas perguntas que ele lança aqui, como perguntas que possivelmente os judeus lá de Roma fariam ao receber esta carta e ao ouvir o que Paulo fala a respeito do Evangelho. E aí o que acontece a partir disso é que desde o capítulo 9, Paulo vem sempre mostrando o seu sentimento, o quanto ele se angustiava e sofria por causa dos seus irmãos que se perdiam, mas ao mesmo tempo ele responde que as promessas de Deus quanto ao povo de Israel, elas não falharam. O que aconteceu foi que os israelitas interpretaram equivocadamente estas promessas e, a despeito da falha deles, que ele trata no capítulo 10, no capítulo 9 ele diz, olha, nem todo Israel é Israel de fato. E para aqueles que são o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus, que são aqueles que têm a mesma fé de Abraão, as promessas não falharam, mas elas se cumpriram, né? E os israelitas podem se queixar de alguma coisa, podem questionar Deus, e Paulo vai dizer, de modo nenhum, né? Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele endurece quem Ele quer. E endurecer aí, lembra que é não quebrantar, não é provocar o endurecimento, mas é não produzir o quebrantamento. Ele trata da questão da soberania de Deus, mostrando que esses judeus, eles não podem tentar questionar Deus, e nem tentar apontar o dedo para Ele, para dizer o que Ele faz, né? O próprio apóstolo Paulo diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E aí ele trata da questão da soberania de Deus, da decisão soberana de Deus a respeito da história. E depois no capítulo, a partir do verso 30 do capítulo 9, e entrando pelo capítulo 10, ele diz, olha, Israel está nessa condição porque Israel rejeitou o conhecimento da justiça de Deus. Ou seja, aquilo que Cristo fez por nós já está anunciado desde o Antigo Testamento como o único possível meio de salvação, que é sermos justificados através da justiça que é de Deus, esta da qual ele falou lá no capítulo 3, que é pela fé no Filho de Deus. Esta justiça de Cristo, que foi lançada na nossa conta, quando nós estudamos especialmente essa forma como um Deus justo salva pecadores, que é justificando-os, substituindo-os na cruz, colocando o seu Filho sob o pesado fardo que era nosso, e colocando sobre nós a justiça do seu Filho, Jesus ofereceu em nosso favor um sacrifício e pagou a nossa conta e nos justificou. E Paulo vai dizer, e os judeus, eles estão nessa situação de condenação, por quê? Porque eles desconheceram o caminho da justiça de Deus. Eles tinham oportunidade, eles tinham informações, mas eles desconheceram. A ideia de que eles desaprenderam. Eles sabiam a verdade, mas eles obstinadamente eles sufocaram essa verdade e eles partiram por um caminho que é um caminho que só pode terminar em condenação. Eles partiram para o caminho da justiça pessoal, da justiça que eles buscavam por si mesmos, por seus próprios méritos. E então, quando eles fizeram isso, eles rejeitaram a oportunidade de salvação oferecida por Deus através da justiça de Deus, que nós sabemos que é Cristo, e tentaram uma justiça própria. E esse foi o grande fracasso deles, e nós estudamos sobre isso. Também Paulo fala a respeito da salvação, mostrando que só há um meio de salvação, tanto para judeus quanto para gentios, porque no final das contas é uma única igreja, é a igreja do Israel de Deus, do povo de Deus, que são aqueles que têm a mesma fé de Abraão, sejam eles judeus ou gentios, só há uma igreja e só há um meio de salvação. E isso, inclusive, Paulo usou, inclusive, como argumento para motivar aqueles irmãos a financiarem a obra missionária. Por quê? Porque se só há um meio de salvação, e esse caminho de salvação é a justiça de Deus, que é Cristo, Cristo precisa ser anunciado para todos. Porque como as pessoas vão crer no Senhor, de quem eles nada ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como alguém pregará se não for enviado? E então, Paulo termina, no verso 15, é o que nós encerramos na semana passada, dizendo, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, citando para nós Isaías 52, verso 7, que é uma referência àquilo que
o mensageiro, o atalaia, no Antigo Testamento, que trazia a notícia do campo de batalha, que um exército foi vitorioso. Esse atalaia, ele vinha do campo de batalha correndo, e quando sobre os montes você enxergava aquele homem trazendo boas notícias, você ficava feliz, né? Não é porque os pés deles eram belos, bonitos, né? Mas é porque aqueles pés carregavam a boca que trazia uma boa notícia. Então, Isaías usa essa expressão que era comum naquele tempo, que era comum do Antigo Testamento: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, fazendo referência à proclamação dessa justiça de Deus, desse evangelho que precisa ser anunciado, que precisa ser levado, e até agora, especialmente este evangelho que traz a boa notícia da salvação, ele deve ser levado. E aqueles que fazem essa missão, eles têm uma missão extremamente valorosa. Quando nós entramos a partir do verso 16, Paulo está aí finalizando o seu argumento, mostrando que Israel não vai poder alegar falta de oportunidade. Israel não vai ter como se apresentar desculpas diante de Deus por não ter crido, porque Israel teve todas as oportunidades para crer. E Paulo vem falando disso, lembra? Desde lá do verso 30 do capítulo 9. E aqui ele vai encerrar isso, acabando com qualquer tipo de argumento que um judeu pudesse usar contra ele. Tá? Partindo aí deste verso 15 que nós acabamos de ler, que fala sobre a formosura dos pés daqueles que anunciam boas novas, ou seja, desta presença tão importante, os judeus tiveram o privilégio de ouvir estas boas novas de primeira mão, antes que todas as pessoas. E por quê? Porque o evangelho de Jesus, no primeiro século, nos dias dos apóstolos, esse evangelho foi pregado de primeira mão aos judeus? Não. Quando Paulo vai argumentar aqui e vai apresentar que para nós essa ausência de desculpas para os judeus, ele vai fazer referência ao Antigo Testamento, dizendo que esse povo, antes que qualquer outro povo, soube da justiça de Deus, soube do caminho de salvação, soube das boas novas antes que qualquer outra pessoa. A notícia do evangelho já estava semeada desde o início. E Moisés, a quem ele vai citar aqui, e o profeta Isaías, são textos que Paulo vai usar para confirmar isso. Os judeus não creram nas boas novas que foram transmitidas a eles desde o princípio. Eles tiveram a oportunidade de crer, mas eles simplesmente recusaram, eles taparam os ouvidos a isso. Eles tiveram oportunidade, os homens daquela época do Antigo Testamento, os homens da época do apóstolo Paulo, aqueles que foram conterrâneos inclusive de Cristo Jesus, todos tiveram oportunidades, e a nação, o povo como nação, o povo teve mais oportunidade do que qualquer outro povo da terra, e eles rejeitaram. Por isso o tema dessa última parte é sem desculpas, porque eles tiveram todas as oportunidades e as melhores oportunidades, e eles não creram. O que nos chama para uma reflexão hoje, da atualidade. Nós continuamos tendo oportunidade. O evangelho é pregado. A mensagem a respeito da justiça de Deus, ela é anunciada. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com uma igreja, quase vazia, e isso daqui significa o quê? Oportunidade. E cada banco vazio significa oportunidades que não estão sendo aproveitadas. Nenhuma das pessoas que poderiam estar sentadas nesses lugares aqui vão poder dizer diante de Deus que não tiveram oportunidade. Nenhuma delas vai poder dizer que é desculpável porque não teve a chance de conhecer. As próprias pessoas dessa cidade não vão poder dizer isso, porque durante os dias da semana, incluindo o próprio domingo, quantas igrejas são abertas semanalmente, diariamente nessa cidade, e oferecem o evangelho a plenos pulmões para todos aqueles que quiserem ouvir. Nenhum homem, nem sendo judeu nos dias do apóstolo Paulo, ou nos dias de Moisés, nem sendo um gentio, um brasileiro, nos dias de hoje aqui, vai poder chegar para o Senhor e dizer que não teve oportunidade de saber a verdade. Porque a verdade tem sido amplamente divulgada, e mesmo aqueles que já são cristãos, mesmo aqueles que creram no evangelho, estes
infelizmente, são os primeiros que não dão o devido valor às boas novas que são apresentadas constantemente. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele apresenta essa quantidade de oportunidades que tornam os judeus indesculpáveis. Ele apresenta de uma forma ampla, citando o Antigo Testamento, e ele usa aqui pelo menos três alegações para mostrar que os judeus tiveram todas as oportunidades de conhecer a justiça de Deus e de conhecer as boas novas de salvação, e eles negligenciaram. Como ele faz isso? Bom, ele então apresenta para nós 3 pontos importantes que eu quero apresentar para vocês também nessa noite. Primeiro ponto está aí entre os versos 16 e 17, eu quero ler novamente. Paulo diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz. Então, para aqui só um pouquinho. Opa, mas o evangelho não é isso que está sendo pregado pelos apóstolos e foi anunciado por Jesus? Por que Paulo, quando ele fala que nem todos obedeceram o evangelho, ele cita Isaías? Já havia evangelho nos dias de Isaías? Claro que já havia. O evangelho é a boa notícia da justiça de Deus, é a boa notícia do Messias, é a boa notícia da promessa de Deus de salvação. E essa promessa, ela aparece lá em Gênesis 3. Ela começa a aparecer lá. Então, quando Paulo diz que nem todos obedeceram ao evangelho, ele vai comprovar isso citando o Antigo Testamento para mostrar e para fazer silenciar todos os judeus barulhentos que pudessem em algum momento dizer assim: mas nós não soubemos, nós não tivemos tempo para sedimentar essa verdade em nosso coração, para absorver isso. E Paulo vai dizer de jeito nenhum. Vou citar Isaías para vocês, e aqui Paulo faz uma citação que nós lemos aqui no início do culto, que é do profeta Isaías, capítulo 53, e ele cita aí para nós, especialmente nesse texto, versículo 1. Ele diz, citando Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E ele está citando Isaías, e se você lembrar do livro do profeta Isaías, Isaías profetizou por um período de cerca de 50 anos, e ele fez isso 50 anos antes do exílio, né? Então, quando Isaías profetizou em Judá nesse período, Judá passava por um declínio, porque o rei Uzias tinha morrido, e o rei Uzias era um rei bom, é um rei que fez coisas extraordinárias, as pessoas o adoravam, as pessoas o reverenciavam, o povo ia bem, Uzias temia a Deus. Quando ele morre, Isaías, no ano da morte deste rei, ele vê o Senhor o chama e o comissiona para transmitir uma mensagem. A mensagem que Isaías transmitia, basicamente, era uma mensagem de chamada do povo ao arrependimento, por causa dos maus caminhos que o povo tomava. Depois do rei Uzias, os reis que vieram não temeram a Deus e não obedeceram a Deus, e agora Deus levanta Isaías para alertar o povo a respeito disso. O que acontece é que o povo não dá ouvidos. Aliás, no próprio dia do chamado de Isaías, Deus diz para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós, levar estas boas novas? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o Senhor já alerta: mas você vai falar e não vão te ouvir. Você vai pregar e eles não vão se converter. E daí, lá no capítulo 53 de Isaías, o próprio Isaías vai falar a respeito do Messias. E se você observar aí os versículos de 1 a 9 de Isaías 53, esse texto é um texto profético, falando a respeito do caráter de Cristo e da obra do Redentor. E quando você encontra, logo no primeiro versículo, essa expressão de Isaías, o que Isaías está dizendo é: quem creu em nossa pregação? E aí, na sequência, ele diz qual era a pregação. A pregação dele é a respeito do Messias, do Filho de Deus que viria, do Salvador dos homens. Então o que ele está dizendo é o seguinte: no seu tempo, no tempo em que ele profetizou a palavra de Cristo, ele falou a respeito do Messias, mas ele mesmo diz que ninguém creu. E a gente sabe que não creu mesmo, porque depois de 50 anos da morte de Isaías, aquele povo é levado cativo para a Babilônia. E só depois de quase 100 anos da Babilônia, eles vão lembrar da profecia de Isaías, e eles vão voltar da Babilônia cantando, como Isaías profetizou no capítulo 55.
né? Vocês voltarão em júbilo, batendo palmas, e os montes se romperão em cânticos, né? E aquela profecia se cumpriu na vida do povo. Mas eles, no tempo, os conterrâneos de Isaías, que receberam a mensagem pregada por Isaías a respeito do Messias, não creram. E o que Paulo está mostrando aqui é que vocês foram avisados. Mas o próprio profeta perguntou: quem creu na nossa pregação? E aí, que pregação? A pregação de Cristo. Veja o verso 17. Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que Isaías está dizendo é basicamente o seguinte: Cristo foi pregado, e é esta pregação sobre Cristo que é o caminho, que é a boa nova, o caminho de salvação. E eles não ouviram. Então, o primeiro ponto de Paulo aqui nestes versos 16 e 17 é que os judeus já eram desobedientes desde o Antigo Testamento. A mensagem e a pregação que eles ouviram a respeito de Cristo. O apontamento feito aqui a respeito do Messias pelo profeta Isaías foi ignorado e foi desobedecido por aquele povo do passado. Então, o que os judeus estavam fazendo quando eles recusaram a pregação do próprio Cristo, era uma repetição do que eles já tinham feito a pregação de Isaías. E aí, quando a gente cita um profeta desse, a gente tem que lembrar que antes dele tinham profetas, e depois dele também existiram profetas, e apenas o que fizeram com Isaías é uma referência, é um exemplo do que foi feito com todos os profetas. Eles não ouviram, como eles não ouviram o próprio Cristo, e se você lembrar da pregação, tanto de Pedro quanto de Estevão, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, o próprio Pedro vai acusar este povo, na pregação que ele fez, de que eles nunca cederam, eles nunca se quebrantaram, eles nunca se dobraram à mensagem que foi apresentada. E agora o próprio Cristo veio e eles mataram Cristo. Estevão vai dizer: vocês sempre mataram seus profetas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é algo que já foi dito por Pedro, é algo que foi dito por Estevão antes da sua morte, que aquele povo, eles eram desobedientes obstinadamente. Eles não podiam reclamar de forma alguma do evangelho estar sendo apresentado e aceito pelos gentios, porque os gentios não tiveram nem de perto e nem de longe as oportunidades que os judeus tiveram. Os gentios estão abraçando a única oportunidade que eles estão recebendo, enquanto os judeus, eles rejeitaram, eles ignoraram, eles se rebelaram contra todas as oportunidades de salvação que eles receberam quando eles ouviram a proclamação desde os dias de Moisés a respeito do Messias que viria. E veja que situação triste. E esse retrato aqui é o retrato da história dos homens até o dia de hoje. Talvez essa mensagem tenha um teor de uma importância muito maior para a vida dos nossos filhos. Nós que somos pais crentes e que temos o privilégio de criar os nossos filhos na igreja, os nossos filhos crescem, passam 15, 16, 17 anos junto conosco, ouvindo o evangelho em nossas igrejas. Ouvindo o evangelho em nossas casas, participando de cultos e devocionais nas nossas casas. Eles nunca vão poder dizer e nunca vão poder alegar diante do Senhor que não tiveram oportunidade. Que não tiveram chance de conhecer, porque eles tiveram. As palavras de Jesus, isso mesmo. Jerusalém, Jerusalém, vocês têm o hábito de matar os profetas de vocês. Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele está querendo, e finalizando os seus argumentos do porquê da rejeição de Israel, ele está querendo deixar claro para eles que não adianta tentar colocar a culpa em Deus. Por que aquela nação, aquela geração inteira estava sendo condenada, estava caminhando em direção ao inferno? Porque a culpa não era de Deus. Não adianta você querer alegar a soberania de Deus para dizer assim: olha, é porque Deus não quis. Porque a soberania de Deus não anda desassociada da responsabilidade humana. E qual foi a responsabilidade negligenciada pelos judeus? Eles tiveram mais oportunidades do que qualquer outro povo de conhecer o verdadeiro Messias, a justiça de Deus. E eles simplesmente ignoraram isso.
todos os apontamentos que lhes foram feitos, eles abandonaram. Vamos ir um pouquinho lá nesse texto lá de Isaías, só para a gente ver claramente aqui o que o profeta estava anunciando. O verso 1, ele diz: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Veja o que ele está dizendo. Vocês, eu estou pregando no meio de vocês. Eu estou pregando e revelando para vocês o quê? O braço forte do Senhor. Quem tinha chance de conhecer a Deus? O povo a quem o braço forte do Senhor estava sendo revelado. Em outras palavras, o que Isaías estava dizendo: eu estou mostrando o Messias para vocês. Eu tenho apresentado o Messias para vocês. O que Isaías está dizendo é: esse povo não creu, mas eles ouviram e eles receberam a mensagem. Fora, que a gente precisa considerar que isso nós estamos falando de uma revelação especial, de profecias especiais. Mas além disso, você tem os livros da lei, você tem os livros do Antigo Testamento, todos eles, a literatura poética, a literatura sapiencial, que eles já tinham acesso naquela época. Fora, e eu vou falar daqui a pouco, da revelação geral que continua revelando Deus para todos os homens, e especialmente 2. Diz o texto: porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e nele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Qual a dificuldade de entender que isso aqui é um plano de salvação através de um Redentor? Isso é Antigo Testamento. Até hoje ainda paira na mente de algumas pessoas que Deus tem duas formas de salvar. Tinha uma forma no Antigo Testamento e tinha uma no Novo. Para quem pensa dessa forma, eu pergunto: como que você explica Isaías 53? Isaías 53 é muito claro em mostrar, como Isaías está fazendo profeticamente, qual é o meio de salvação. Estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor fez cair sobre ele todos os nossos pecados. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Ou seja, como é que nós temos paz com Deus? Como é que um homem pode ter paz com Deus? Somente por meio deste Messias profetizado. Então, os judeus já eram desobedientes desde o passado, porque a verdade lhes foi revelada, as boas novas lhes foram apresentadas. E o verso 17, Paulo diz como que essas boas novas foram apresentadas. Elas foram apresentadas pela pregação, porque Paulo vai afirmar: a fé vem pela pregação, e a pregação não é a pregação de qualquer coisa, é a pregação da palavra de Cristo. O que os profetas fizeram? Eles pregaram a palavra de Cristo. O que os sacerdotes ensinavam? Eles ensinavam a palavra de Cristo. O que Moisés escreveu? Ele escreveu a palavra de Cristo. O que todos os autores do Antigo Testamento fizeram? Eles escreveram e eles anunciaram a palavra de Cristo. E eles pregaram isso. A fé vem por essa pregação. E ninguém teve tanta oportunidade de ouvir e de ler essas pregações do que esse povo, de primeira mão. Hoje, no século 21, a gente precisa fazer um exercício hermenêutico para entender o que eles estavam pregando. Mas na época em que essas palavras foram ditas, elas eram claras e límpidas. Porque aqueles que estavam ouvindo estavam dentro da cultura, eles estavam dentro do tempo, e eles tinham profetas cheios do Espírito Santo de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, falando com eles. Ora, é incomparavelmente superior o que eles receberam em termos de revelação do que o que nós temos hoje.
Ah, pastor, mas eles não tinham o Espírito de Deus. Tinha. Porque esses profetas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Se você tem aquela ideia de que lá no Antigo Testamento eles não tinham o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, vinha sobre o povo. Basicamente é o seguinte: como a salvação é da mesma forma no Antigo e no Novo Testamento, sempre foi pela fé, e a fé é um dom de Deus, todas as pessoas que creram no Antigo Testamento, elas creram por quê? Porque o Espírito Santo deu fé para elas, porque é impossível acontecer a conversão sem que haja uma ação do Espírito Santo. A diferença do Antigo e do Novo Testamento é que no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus prometeu um Consolador que habitaria. Ele não produziria alguns efeitos na nossa vida, como por exemplo, nos doar fé, convencer-nos de alguma coisa, ou conceder força extraordinária, como deu a Sansão, ou conceder a inspiração de algum livro, como eles fizeram no Antigo Testamento, mas agora o que Jesus promete é que ele vem como um selo. Existe uma habitação constante. Existe uma possibilidade de plenitude do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava atuando e atuou no coração de todos aqueles que foram convertidos no passado. Sem o agir, sem o poder do Espírito Santo, nenhum dos profetas teria feito absolutamente nada. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava entre nós, a missão dele, ele foi capacitado para cumpri-la pelo poder do Espírito Santo. Foi o que aconteceu no dia do seu batismo. Ele era o Filho de Deus, tinha natureza divina? Sim, tinha natureza divina. Ele era verdadeiramente homem, tinha natureza humana? Tinha natureza humana. E por ser portador de uma natureza humana, ele precisava ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo seu Espírito. E ele foi. Como os profetas. Por isso ele mesmo diz, olha, vocês farão obras ainda maiores. Por quê? Porque nem Pedro, nem Paulo, nem nenhum daqueles apóstolos faria e nem fez coisa alguma por si mesmo, mas pelo poder do Espírito do Senhor. Sobre eles. Então veja bem, o ponto aqui é que esses judeus, eles não têm do que reclamar, eles não têm desculpas. Agora, eu quero aproximar esse texto de nós para dizer o seguinte, eles não têm e nós também não temos. Porque nós já temos agora, precisamente agora, nós temos 2000 anos de história de fé cristã. Nós temos cerca de 19 séculos do fechamento do cânon das Escrituras. Nós temos as Escrituras hoje municiadas com ferramentas que podem ser usadas para estudo e interpretação como nenhuma época houve. Ferramentas que nos aproximam da cultura, que nos aproximam das informações arqueológicas, que nos aproximam das informações linguísticas, para a gente entender o que está no texto. Nós temos hoje igrejas como nunca eles tiveram. Nós temos hoje liberdade cultica em muitos lugares do mundo como nunca houve antes. E nós temos hoje uma quantidade de pastores e pregadores que nunca houve na história. Nós também somos indesculpáveis. E as gentes do nosso tempo também são indesculpáveis. Segundo argumento de Paulo para nós, verso 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Alguém podia pensar o seguinte, ou alguém podia dizer, mas Paulo, será que no meio disso tudo não passou alguém ali desapercebido que não ouviu? Talvez alguma geração passou desapercebida. Talvez alguém não tenha visto. Talvez alguém não tenha ouvido. E Paulo responde a isso de forma enfática. Paulo diz, todos ouviram. Veja como é apresentado. A pergunta, porventura não ouviram? Paulo responde, sim, por certo. Sim, eles ouviram, por certo eles ouviram. E qual a prova que Paulo tem de que todos eles ouviram? Veja o que ele vai citar aí agora. Ele cita o Salmo 19, versículo 4, que ele diz assim, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E o argumento que Paulo usa aqui é um argumento muito interessante, porque Paulo vai pegar, especialmente, a revelação geral. Se você lembrar da revelação geral,
lembra que ele tratou desse assunto lá em Romanos capítulo 1. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, Romanos 1,18, claramente se reconhecem desde o princípio pelas coisas que foram criadas. Então ele está nos remetendo lá no capítulo 1, quando ele já tratou desse assunto, ele está dizendo, olha, se algum judeu disser que não ouviu, está mentindo, porque todos sabem, todos ouviram, primeiramente por causa da revelação geral. Deus se revela na criação. Se todos os homens são indesculpáveis, incluindo não só os pagãos, mas incluindo também os judeus, nenhum judeu vai poder dizer, eu não ouvi nada sobre. Por quê? Porque a primeira resposta é a resposta teológica e a resposta de Deus para esses homens é, eu me revelei na criação. Eu me revelei em vocês e eu me revelei em todas as coisas que eu criei. Mas como diz Paulo, vocês trocaram o Criador pela criatura. Vocês trocaram a verdade pela injustiça. Vocês deixaram de adorar o Criador e fizeram imagens de criaturas e de vocês mesmos para adorar a criatura ao invés do Criador. Ou seja, vocês cometeram uma grande tolice, por isso vocês são indesculpáveis. Mas especialmente no caso dos judeus, Paulo vai dizer, mas vocês não apenas tiveram a revelação geral, mas vocês tiveram a revelação especial. Por meio de qual povo Deus se revelou e deu-nos, naquela época, a Septuaginta, fechada já. Os 39 livros do Antigo Testamento. Por meio de qual povo que essa palavra foi trazida? Foi através dos judeus. E diferente da nossa cultura ocidental, nenhuma criança judia conseguia passar por sua infância e adolescência sem conhecer a Torá, sem conhecer o Pentateuco, sem conhecer a história de Israel, sem conhecer os profetas. Nenhuma delas podia fazer isso. Todas elas eram criadas de tal maneira que elas tinham que saber e saber de cor essas histórias. Seguindo o que estava estabelecido lá em Deuteronômio, os pais colocavam aquilo e impregnavam aquilo na mente dos filhos. Eles tinham que saber. Nenhum judeu cresceu sem saber disso. E diga-se mais, até hoje é assim. Até no século 21, os judeus são assim. A ideia que Paulo está apresentando aqui é a seguinte: assim como a natureza prega o Criador para todo o mundo, assim também a revelação especial pregou para todos os judeus. Portanto, os judeus, tanto pela revelação geral, que é da criação, quanto pela revelação especial, eles são indesculpáveis. Eles não têm desculpa, porque todos receberam a mensagem e todos ouviram. O problema foi que eles desconheceram a verdade. O mesmo que Paulo aplica para eles serve para todos nós. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Eu não tive oportunidade. Como eu disse a vocês, cada uma dessas portas abertas numa cidade como a nossa, todos os dias, são oportunidades que Deus está dando para o povo. E ninguém vai poder dizer. Às vezes me intriga muito, daqui da frente eu vejo pessoas passando, andando durante o culto, ali do lado de fora do portão, bem de frente com a nossa igreja. E eu fico imaginando por que a curiosidade dessas pessoas não as leva a parar pelo menos 10 minutos para ouvir. O que as leva a rejeitar uma oferta de salvação? Talvez o desconhecimento de que estão perdidas? Pode ser. Talvez a ausência de problemas? Duvido muito, porque todos têm. Por quê? Não há outra resposta senão a desobediência e a rebeldia que está presente no coração de todos os homens. Terceiro e último ponto de Paulo para nós, nos versos 19 a 21. Paulo diz assim: pergunto mais, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Ou seja, ele vai dizer, veja bem, Israel desobedeceu, Israel todo ouviu, todos os judeus ouviram, será que eles entenderam? A ideia aqui de, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? A ideia é, será que Israel não entendeu? Será que Israel não entendeu?
E aí Paulo vai dar a última resposta, a derradeira resposta, mostrando para eles o seguinte: eles não vão poder se desculpar diante de Deus, dizendo que eles não receberam as boas novas, que eles receberam e desobedeceram. Eles não vão poder alegar que alguns não ouviram, porque todos ouviram. E, por fim, agora ele vai dizer, e eles não vão poder reclamar que eles não entenderam, porque eles entenderam sim. Veja bem, Paulo vai provar que os judeus, eles tinham entendimento a respeito dessas boas novas, e eles rejeitavam isso conscientes, porque eles foram alertados. E como é que Paulo nos mostra isso? Fazendo a citação de 3 versículos do Antigo Testamento. O primeiro deles é uma citação de Moisés, capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 21. Deuteronômio 32, verso 21. E a outra citação, uma outra citação de Isaías, no capítulo 65, os 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Veja, primeiramente a citação que ele faz de Deuteronômio. Ele diz: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Veja só, olha, a situação que os judeus estavam vivendo naquele momento ali, no primeiro século, já havia sido profetizada através de Moisés, lá em Deuteronômio. O que Deus diz para o povo? Olha, eu vou fazer com que vocês sintam ciúmes. Sabe por que eu vou fazer com que vocês sintam ciúmes? Porque eu vou pegar um povo que não é nem povo, uma gente insensata, e eles vão desfrutar da minha bondade. E isso vai provocar ira em vocês. Ou seja, não é o que está acontecendo no primeiro século, com a proclamação do Evangelho aos gentios e os judeus rejeitando a Cristo. É exatamente isso. Agora você imagine se você é um daqueles membros lá da igreja de Roma, e chega essa carta do apóstolo Paulo, e cada uma das perguntas que ele faz, você pensa assim, é isso mesmo que eu queria perguntar. E cada uma das respostas que ele dá vai te deixando mais indignado, porque você sabe que ele está certo. E chega um determinado momento, ele diz, olha, vocês não vão poder dizer que não entenderam, porque lá no início, lá na Torá, lá no Pentateuco, no último livro, no livro de Deuteronômio, Moisés adiantou que Deus ia fazer o que está acontecendo hoje. Agora, Deus não está fazendo isso por birra, Deus não está fazendo isso porque Deus está se vingando de vocês, Deus está fazendo isso para despertar. E isso é o link já para o capítulo 11. Deus está fazendo isso para despertar em vocês, para fazer emular em vocês ciúme, para vocês perceberem do que vocês abriram mão. Essa é a ideia. Esse é o conceito do texto. Mas o que muito impressiona o texto é que o que Paulo está fazendo um jogo com eles aqui no capítulo 10, é que Paulo está dizendo, veja bem, Deus vai usar um povo insensato, que nem é povo, para provocar a ira de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, um povo que é insensato vai entender. Vocês nunca vão poder dizer que vocês não entenderam. Porque se até o povo insensato entendeu, como é que um judeu vai dizer que não entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Esse é o jogo que Paulo está fazendo. Olha, o próprio Moisés avisou lá atrás que Deus ia trazer um povo insensato para perto, para provocar a ira de vocês. Porque o judeu, obviamente, por causa da história e por causa das revelações que recebeu, se achava um povo entendido, se achava um povo santo, se achava um povo exclusivo, se achava um povo diferente, se achava um povo especial, e agora de repente os insensatos creram em Cristo e estão sendo salvos. E os judeus estão sendo condenados. E Paulo está dizendo, o que está acontecendo hoje, foi anunciado por Moisés lá atrás. Não vem com esse papo que vocês não entenderam. Vocês entenderam muito bem. Se os insensatos entendem, quanto mais vocês. E essa continua sendo a mesma realidade dos dias de hoje, inclusive em relação aos judeus. Inclusive em relação aos judeus. E em relação a todo o mundo de hoje. Porque a nossa geração e a geração dos nossos filhos é a geração que mais teve acesso à informação. Essa geração nunca vai poder alegar ignorância a respeito de nada. Porque com um simples aparelho como esse na mão, você tem acesso às maiores bibliotecas do mundo. Você tem acesso à informação como pessoas que trabalharam academicamente uma vida inteira não conseguiram ter, um adolescente tem nas mãos hoje.
Essa geração do nosso tempo nunca vai poder alegar, eu não sabia e eu não entendia. Especialmente nesse período agora já pós-Covid, ninguém vai poder dizer isso, porque nunca o Evangelho foi tão divulgado na internet como ele está sendo hoje. Aliás, nunca foi tão divulgado no mundo como ele está sendo hoje através da internet. Ninguém vai poder dizer que é desculpável diante de Deus, porque não é. O segundo texto que Paulo cita, Paulo vai um pouquinho mais longe, veja o verso 20. Ele diz, olha, Isaías foi mais atrevido ainda. Isaías a mais se atreve e diz, e olha o que ele cita lá, ele vai citar, se você tiver com a sua Bíblia aí, Isaías 65, versículo 1, ele diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam sobre mim. Ou seja, lá atrás Deus já estava dizendo assim, olha, vocês não estão dando valor, vocês não estão obedecendo, vocês estão se rebelando. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ser achado por um povo que não me procura. E eu vou me revelar para um povo que não pergunta nada sobre mim. O que Paulo está dizendo é que vocês sempre foram um povo rebelde. Vocês nunca se importaram. Vocês se dizem o povo de Deus, mas vocês nunca se importaram com o que Deus dizia para vocês. Vocês nunca se importavam com aquilo que Deus se importa. Vocês nunca deram a devida atenção para a salvação que Deus proveu para vocês. E a prova disso aí está no verso 2, quando Paulo diz, quanto a Israel, porém diz, e aí é a conclusão de Paulo, está dizendo, olha, vocês querem saber o que Deus falou a respeito de Israel ao profeta Isaías? Pois eu vou dizer para vocês, e é assim que ele conclui o capítulo 10, ele diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Para não falar incoerente, ou inconsistente, ou hipócrita. Ou seja, Paulo está mostrando para aquele povo, o que eu estou dizendo para vocês não está saindo da minha boca, mas saiu da boca dos profetas, que vocês respeitam, dizem que respeitam, e que profetizaram ao nosso povo lá no passado. Deus mandou dizer para nós através de Isaías, eu todo dia estendi a mão para vocês, e vocês foram rebeldes e contradizentes. Todos os dias. Eu imagino o quanto foi duro para esse povo ler essas palavras. O quanto foi duro para um pai judeu convertido ao Evangelho, que não tinha os seus filhos consigo. Ou para filhos judeus que estavam na igreja de Roma, mas os seus pais não estavam, porque achavam um absurdo que aqueles seus filhos estavam seguindo Jesus o Nazareno. Imagine quantos judeus no primeiro século leram esta carta e se revoltaram contra Paulo. Onde já se viu. Mas Paulo não fez outra coisa a não ser citar a Bíblia para eles. Eu fico me perguntando quantas pessoas no último dia também não vão se revoltar. Inclusive religiosos, que tinham um capricho de estar na igreja ou de ter o seu nome no hall de membros de uma igreja, mas nunca deram atenção à justiça de Cristo. E sempre tentaram, mesmo estando até numa igreja evangélica reformada, sempre tentaram construir um caminho de salvação através dos seus méritos. Eu fico imaginando que esse povo um dia vai ter que ouvir da boca do Redentor, apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Por quê? Porque todos os dias eu estendi a mão para vocês, mas vocês foram rebeldes e contradizentes. A ideia de ser contradizente aí é mais ou menos o seguinte: você serve a um Deus que te oferece um caminho de salvação graciosamente, você diz, não, eu vou abrir meu próprio caminho. Poxa, mas que fé é essa? Que relação de amor é essa que você rejeita a oferta? É uma relação de orgulho, de rejeição e desobediência. Portanto, qual a lição que isso tudo deixa para nós hoje? Bom, são várias. Mas eu quero lembrar, antes de aplicar, de um texto que fala sobre a loucura de rejeitar uma verdade que está
tacitamente apresentada diante dos nossos olhos, simplesmente por não querer encarar a verdade. Lá no capítulo 1 de Romanos, nos versos 21 e 22, Paulo vai dizer para aquele povo que trocou o Criador pela criatura, que eles são loucos, que inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Perderam a capacidade de perceber o que estava diante dos seus olhos. E Paulo continua dizendo, e Deus os entregou a disposição mental reprovável, para praticarem todo tipo de coisa inconveniente. Quer entender o que é isso? Eu ouvi hoje uma ilustração que eu gostei muito. Um pastor estava explicando a verdadeira história e o sentido do conto do Chapeuzinho Vermelho. E a gente já ouviu, cresceu ouvindo isso, mas existem algumas curiosidades sobre a história, né? Uma das curiosidades é que na história original, como ela foi escrita inicialmente, não havia caçadores, e a história termina com a morte do Chapeuzinho mesmo, e ponto final. A história é sobre a mentira e enganação. Mas não é sobre a mentira e enganação só do lobo, mas é a mentira e a enganação do nosso próprio coração. Por quê? Porque na história, a gente não para raciocinar. Mas como é possível que um lobo fique parecido com uma vovozinha? Apenas vestindo a roupa dela. É uma coisa tão óbvia. Né? Uma coisa que qualquer criança ao ouvir essa história perguntaria, mas o que o lobo fez com o nariz? Ou poderia dizer, lobos não falam. E mesmo que falassem nos contos, eles não deixam de ter pelo. A voz deles não é parecida com a voz de uma senhora de idade. Os olhos também não são. E nem a boca tão grande. Não é. Ou seja, essa história é a história do quanto nós podemos ser tolos, o quanto nós podemos ser desprezivelmente ignorantes, ao ponto de negarmos uma verdade clara diante dos nossos olhos. E eu poderia usar uma história ainda muito mais atual e muito mais fácil de ser entendida. Nós gostamos muito dos filmes hollywoodianos. Eu sou da época dos quadrinhos e gostava muito dos quadrinhos. Mas uma coisa que sempre me intrigou foi, como é que alguém pode ser tão, vamos dizer, tão bobo de criar um personagem como o Superman, que apenas colocando um óculos no rosto se disfarça e ninguém desconfia que ele é a mesma pessoa que o jornalista Clark Kent. Porque para todo mundo que lê e assiste, é impossível as pessoas não fazerem a conexão. Mas o que essa história sempre quis mostrar é que a gente enxerga o que a gente quer ver. E ele passa desapercebido na ficção de todos, porque ninguém acredita que ele possa ser o Superman. Como na historinha da Chapeuzinho Vermelho, ela não acreditava que quem estava deitado naquela cama não era a vovozinha, e sim o lobo, porque ela não quis ver. E o ponto para nós aqui é que o Evangelho ele faz todo sentido. As pessoas só não veem porque elas não querem ver. E isso se tornou uma coisa tão drástica nos nossos dias, que mesmo que a verdade bata em você como uma locomotiva, você não acorda. E por que eu usei essa expressão, bata em você como uma locomotiva? Porque esta semana uma mulher apanhou de um homem que diz que é mulher. E pelo simples fato dele dizer que é mulher, ele foi acolhido dentro de uma categoria que faz lutas entre mulheres. Mas hoje em dia, se você disser que você é uma mulher, as pessoas são obrigadas a acreditar e aceitar isso, mesmo que você tenha uma estrutura física de homem, mesmo que você tenha biologia de homem, mesmo que você tenha músculos de homem, mesmo que você tenha uma história de homem, mas as pessoas acreditam na mentira. O nosso mundo está de tal maneira envolvido na mentira, que nem aquilo que é óbvio é enxergado mais. Portanto, eu vou repetir, mesmo que uma locomotiva bata em você, você não acorda.
do sono da mentira. Mesmo que a verdade te espanque, você continua acreditando na mentira. Portanto, a palavra que eu quero deixar no final disso é uma conexão entre o que aconteceu com os judeus e o que está acontecendo conosco nos nossos dias. E o alerta é cuidado. Primeiro, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Não confie no seu coração, que ele vai te enganar a respeito de coisas como o Criador e a criatura. Ele vai te enganar a respeito de religião. Ele vai te enganar a respeito de qualquer assunto que você puder imaginar, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto, inventor de males. Cuidado. O coração humano é rebelde, e ele é rebelde por natureza contra Deus. Foi isso que o pecado fez conosco. Ele colocou essa rebeldia em nós, para fazer com que a gente abandone a verdade e abrace a mentira, para que a gente troque o Criador pela criatura. Então, cuidado, principalmente vocês que são bem mais jovens, porque na juventude a gente tem a mania de achar que a gente sabe tudo, né? Quando eu estava no seminário lá, a gente brincava, né? Se você quiser saber se Adão tinha umbigo ou não, você pergunta para um aluno do primeiro ano, e ele vai te responder. Não pergunta para o quartanista, porque o quartanista vai dizer assim, olha, depende, vamos estudar. Mas se você perguntar para um do primeiro ano, ele vai dizer, não, com certeza. Porque é próprio da nossa calorice, é próprio da juventude, a gente ter certeza sobre tudo. E ao mesmo tempo não ter. Mas a gente quer saber e quer ser dono da verdade. Os nossos pais se tornam bobões. A nossa religião parece uma coisa de fanáticos. Mas eu quero dizer para você, que está nessa fase da vida, cuidado. O coração humano é enganoso e ele é rebelde. Segundo, cuidado. O nosso coração é contraditório. A gente quer uma coisa e busca outra. A gente aprende que uma coisa é certa e a gente faz a que é errada. O coração do homem é contraditório. Os judeus tinham um Deus que eles chamavam de o seu Deus, e eles sabiam que o seu Deus os chamava de meu povo. Mas eles não aceitavam ser cuidados por Deus. Eles queriam, eles mesmos, construir um meio de se autoprotegerem e de terem a vida eterna, que era a sua justiça própria. Jesus Cristo veio buscar o que estava perdido, e os perdidos disseram, nós não precisamos de guia. Cuidado. Cuidado para que as suas contradições não te coloquem no inferno. Terceiro alerta. Todos nós temos recebido oportunidades. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Nenhum homem vai poder. Pastor, mas e o índio que nasceu e morreu na selva e nunca soube nada da revelação? Ele não vai poder se desculpar diante de Deus por dois motivos. Primeiro, porque Deus vai mostrar para ele que Deus se revelou através das coisas que foram criadas. Primeiro. Segundo, porque Deus vai dizer para ele, ok, não vou te julgar pelo que você não sabia. Vou te julgar apenas pelo que você sabia. Quais eram as leis que você criou lá no meio da selva para você mesmo? Ah, eram essas e essas. Ok, você cumpriu? Não, nem todas. Está condenado. Que é o que Paulo nos apresenta no capítulo 2 de Romanos. Ele diz, aqueles que com lei viveram pela lei serão condenados, e os que sem lei viveram, sem lei serão condenados. Porque nós não passamos no crivo nem das nossas próprias leis instintivas. Nenhum homem vai poder dizer diante de Deus que era ignorante. Porque todos nós somos condenados por um mesmo motivo. Não há desculpa para o que nós fazemos. Então não pense que você vai passar ileso. E por último, guarde bem isso, você que é evangélico, que é cristão e que comete o mesmo erro dos judeus, que é tentar construir por si mesmo um caminho de salvação. Noções erradas sobre o evangelho levam pessoas para o inferno. Se você é daquela turma que pensa assim, olha, Cristo fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Deixa eu te dar uma má notícia. Vou te dar duas notícias, uma péssima e uma boa.
A péssima notícia é que você está indo para o inferno. E o pior, está indo com a Bíblia debaixo do braço. E o pior, está indo frequentando uma igreja, mas está indo para o inferno. Porque se você achar que a sua salvação depende, nem que seja 0,5% de você, você está condenado. Percebe como noções equivocadas a respeito do Evangelho conduzem para o inferno? Agora deixa eu te dar a notícia boa. A notícia boa é que se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, mesmo que você tenha sido a pessoa que mais tropeçou na vida, você será salvo, porque a salvação só tem um modo de ser alcançada. É através daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você crer nele de todo o coração, não é o seu histórico de quedas, na igreja ou fora da igreja, que vão valer no último momento. Mas o que vai valer é o sangue precioso do Cordeiro. Então você precisa de Cristo e de uma noção correta a respeito do Evangelho. O que é muito triste é que a grande maioria, a maioria esmagadora das igrejas evangélicas do mundo, elas ensinam uma salvação através de méritos pessoais. E por isso, infelizmente, essas igrejas estão conduzindo massas e mais massas de pessoas para o inferno. Tristemente. Que Deus nos ajude a não cometer os mesmos erros dos judeus e nem daqueles que até hoje insistem em negar a justiça de Deus em busca de uma justiça pessoal. Que Deus nos ajude nisso. A partir da semana que vem nós vamos pelo capítulo 11, Paulo ainda continua dando essa atenção especial para a questão dos judeus, mas no capítulo 11 ele vai falar sobre a salvação dos judeus. Ele deu a má notícia primeiro, explicou por que eles estavam sendo condenados, e agora no capítulo 11 ele vai mostrar. É a mesma salvação de um gentio, mas ele vai mostrar que ainda há tempo, que ainda há oportunidade para que eles creiam em Jesus e para que eles sejam salvos. Assim também ainda há tempo para você e para cada um de nós hoje considerar esta excelente, maravilhosa notícia que nós temos, as boas novas do Evangelho.